Agora vai. Olá, pessoal! Pessoal, boa noite. Hoje é dia 18 de junho, já, né? Nós vamos dar aula hoje sobre ansiedade, então, por favor, acalme os ânimos aí quem estiver ansioso, porque a aula será maravilhosa. E aí, nessa aula maravilhosa, nós vamos falar sobre a ansiedade e o tratamento da ansiedade na acupuntura, mas nós temos que entender como a ansiedade acontece de uma forma simples, tranquila e bem inteligente para assim poder ajudar pelo menos 30% da população mundial. Porque 30% da população mundial, segundo alguns estudos aí da Organização Mundial de Saúde, fala que é ansioso. Eu acredito que seja mais, mas, né, fazer o quê? Só temos isso aí. Eu já fui uma pessoa muito ansiosa, hoje sou bem menos ansioso, depois que eu mudei para Foz eu fiquei menos ainda, mas ainda a gente tem traço de ansiedade, né, gente? Então eu vou explicar até esse contexto do biotipo e da ansiedade, para vocês entenderem bem e também ficarem preparados para recepcionar bem os pacientes, no sentido de buscar a melhor alternativa de tratamento e a melhor combinação. A combinação tem que ser sempre inteligente. Uma combinação inteligente é formatada a partir do vaso maravilhoso, do ponto de entrada e dos pontos de indicação. Por isso é importante você ficar atento à qualidade desses pontos, para poder assim fazer uma interação entre os pontos, para que esses pontos possam conversar entre si e fornecer um protocolo eficiente. Então, a ansiedade é uma emoção, mas ela não aparece à toa. Você aperta um botão assim, pup, eu fiquei ansioso. De jeito nenhum. Ela é construída. E tem gente que tem mais tendência do que outras pessoas a ter ansiedade. Eu vou falar disso também. Então, eu gostaria que vocês aí fossem apresentando. Inclusive, eu quero começar hoje uma ideia aqui de quem for novo, for a primeira vez que está aí falando, primeira vez que está assistindo as nossas aulas, que se apresente, por favor, fale a cidade, fale aí a escola que formou, que está fazendo o curso de acupuntura, tá certo? Então mostra aí a cara, e também quem já é assíduo aí, o povo aí que é fã da Lohane e que fica aí conversando com o Gisley e com a Amanda aí, Fernandópolis, seja muito bem-vindo, tá, gente? Quem é de primeira vez aí, fique tranquilo que aqui é assim mesmo, o povo fala na minha frente, eu vou falando, a Lohane fala aqui, o Gisley complementa aí como é que chama lá? Nos comentários. Então o bicho aqui é assim, nós aqui trabalha desse jeito, é tudo ao vivo, segundo o meu amigo Faustão, quem sabe faz ao vivo, entendeu? Então aqui é ao vivo, transparente e sincero, nós somos desse jeito, certo? A única coisa que nós não somos sinceros aqui é para ser mal educado, porque falta de educação é falta de tapa na bunda, de folha de goiabeira no pé da orelha, entendeu? Então aqui ninguém é mal educado não, todo mundo aqui é gente boa, bacana e ninguém morde. Tá? Gente só assopra. fina, elegante e sincera. Gente fina, elegante e sincera. Tá vendo? Igual eu aqui com minha camisa, o meu birrê, certo? Que às vezes eu penso que tá torto, mas ele não é que é torto. O meu pescoço que é torto, tá? Vou ter que fazer um RPG aí para melhorar meu pescoço. Pessoal, então vamos compartilhando aí, vamos largar a mão de ser ansioso, compartilhe e chama o povo aí, que nós temos 1 minuto para começar a aula. Entenda bem, eu vou falar muito sobre ansiedade, sobre conceitos que eu estudei, em mim mesmo, inclusive. Essa parte da aula, né, inicial vai estar no livro, no meu primeiro livro, Acupuntura por Fabrício Borges, disponível aqui, ó, loja.centrobenéfico.com.br, e também vai estar no próximo livro, que é o de biotipologia. O livro de biotipologia estará entrando em pré-venda dia 30. Ou, se fosse você, eu entrava no site dia 30, na hora marcada, comprava o livro, porque vai estar num preço muito especial. E são poucas unidades nesse preço. E depois, nesse primeiro momento, ele vai vir num preço especial, depois ele sobe de preço, e aí vai chegar a alcançar o preço até o dia do lançamento, que vai ser em agosto. Nós vamos ficar 2 meses em pré-venda, mas não quer dizer que você pode deixar para comprar depois. Você vai pagar mais caro, larga de ser bobo. Compra logo agora dia 30. Se você paga no cartão de crédito, você vai pagar em 10 vezes, zera esse cartão de crédito logo, não gasta com nada não. Sua irmã pegar o cartão de crédito emprestado, toma dela de volta, senão ela vai gastar o seu dinheiro. Você tem que comprar o livro aí, ok? Inclusive hoje o Gisley preparou
uma promoção aí para vocês, porque a gente vai começar o curso de auriculoterapia dia 20, né, terça-feira, então tem uma promoção aí, ele vai deixar o link aí, essa promoção é uma promoção secreta. O link está aí, depois quem tiver interesse, clica no link depois da aula, vai ficar até meia-noite essa promoção, não precisa ser agora, clica no link e vê se você quer adquirir um produto lá do Centro Benesse à disposição de vocês, tá ok? Então vamos lá, ansiedade é a aula de hoje, tratamento de acupuntura, vou passar para vocês o que eu escrevo, descrevo sobre ansiedade, sob a minha ótica, sobre o que eu já passei, o que eu já tratei, então eu vou contar a minha experiência pessoal. Por quê? Porque cada um tem a sua experiência, cada escola ensina de um jeito e cada aluno tem afinidade com a explicação. O que importa é você entender. Primeira coisa, a acupuntura sempre teve esse negócio. Cada professor fala uma coisa. Não, não é cada professor fala uma coisa, não. Só existe uma verdade na acupuntura, você entender as energias. Se o seu professor explicou a fisiologia energética do processo, nesse caso a fisiopatologia energética, tá tudo certo. Se ele não explicou, peça para explicar, que você vai ter que explicar por quê. Do mesmo jeito que a doença física acontece, e tem uma explicação fisiopatogênica ou fisiopatológica, a doença energética ou a doença psíquica também, né, parceiro? Então você tem que saber explicar. Eu vou explicar a partir desse prisma. Então, para falar que essa ideia aqui está errada, eu peço a você que me apresente uma ideia melhor. Se não, por favor, senta, escuta e vamos aprender para ensinar nossos colegas, ensinar os colegas e também aplicar nos pacientes. O meu intuito aqui é usar o que eu conheço, o que eu tenho de experiência, para você aprender e você pegar as agulhinhas amanhã e ó, chuchar a agulha no povo e sarar a ansiedade. Por quê? Eu já fui ansioso e eu sei o quanto é ruim ser ansioso, não é não, amor? É claro, é isso aí, pessoal. Vamos tratar a ansiedade, vamos ter abertismo para admitir que tem. Isso não é um problema. Isso. Tá Você é ansiosa? Eu me considero uma pessoa que tenho... Em tratamento. Mas eu não sou aquele nível de pessoa que tem síndrome da perna inquieta, enfim, não. Eu tenho... A perna inquieta? Mas todo mundo tem um nível. E a língua inquieta? Eu tenho o meu nível. A língua inquieta? Essa eu tenho mesmo. Aí, ó, pronto. Então vamos lá, preste atenção, já vou falar de cara aqui pro senhor aqui, ó. Ansiedade é uma psicopatologia, certo? Certo, ela tem que apresentar sinais. Todo ansioso tem que apresentar sinais físicos. E os principais sinais físicos da ansiedade têm relação com hiperidrose, roer unhas, taquilalia e síndrome das pernas inquietas. São graus da ansiedade. Se você apresenta esses 4 sinais, o seu grau é elevado. Então você tem hiperidrose, é o suor excessivo nas mãos, na axila, no abdômen, nos pés. Aí o sujeito faz a cirurgia, não resolve, porque não tirou a causa. A causa é a ansiedade. Eu vou explicar por quê. Além disso, eu tenho, além da ansiedade, além da hiperidrose, eu tenho também roer unhas, que é hipertricose, que fala, roer unhas, eu esqueci, gente. Hipertricose é pelos na orelha. Pelo na orelha. Eu esqueci da roer unha, depois coloca aí que eu vou lembrar, vocês me lembram. Então, roer unhas também é um sinal de ansiedade. Qualquer tique que envolva a mimese, a repetição, para segurar a onda mental, tem relação com a ansiedade. Então, a gente vai explicar aqui sobre o paradigma da medicina tradicional chinesa, que é a energia Yin Yang, a teoria energética, e também sobre os neoparadigmas da medicina tradicional chinesa, que eu trago a teoria psicoenergossomática, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a ansiedade é uma psicopatologia caracterizada pelo excesso de atividade cognitiva. A pessoa pensa muito rápido e os seus pensamentos rápidos aparecem em muita quantidade. Então eu tenho uma grande velocidade da energia mental para produzir o pensamento e, além disso, eu tenho uma grande quantidade de pensamentos acontecendo ao mesmo tempo, um tomando conta do outro, e esses pensamentos não vincam, quer dizer, eles não se fixam na estrutura cognitiva para formatar um raciocínio lógico. Então, logo, esses pensamentos, quando eles estão excessivamente sendo produzidos numa velocidade muito alta e numa quantidade muito alta, eu não tenho a condição de vincar a raiz dessa ideia, dessa informação na estrutura psíquica, e aí eu não tenho condição de ligar uma coisa na outra, e essa interação de informação, de mensagem, provoca
a não fixação do raciocínio. Então, às vezes, você tem uma deficiência na assimilação da informação, e essa deficiência é simplesmente por um excesso de atividade da essência Shen, que está localizada, alocada na estrutura cognitiva. O que é uma essência Shen? A essência energética é o conjunto de estruturas ou elementos que armazenam a informação em forma ou em formato energético, essa informação rudimentar, informação primordial, primária. Então essa informação primária, ela está ligada diretamente à essência, e essa essência forma o elemento fogo. Essência Shen, ela vai providenciar o calor ao organismo. Então preste atenção. Quando você tiver um excesso de pensamentos na sua mente, na sua tela mental, e esses pensamentos trabalham de forma muito rápida, você não vai perceber. Isso que eu quero dizer aqui. Você, ser humano normal, assim como eu, filho de Deus, né? Tomara que seja, mas não vai perceber. Então preste atenção. Ninguém percebe que é ansioso. Então, se o senhor já está dando conta aí que é ansioso, o senhor já está errado. Eu, particularmente, e meus pacientes e pessoas que eu conheço, só percebe que é ansioso o dia que a ansiedade foi embora. Por quê? Porque eu só sei que eu estava no inferno depois que eu saí dele. Entenderam? Então preste atenção. Um belo dia, tá? Isso em meados de 2013, o bonitão aqui veio fazer um curso aqui na Conscienciologia, eu mais Lohane. Eu tinha acabado de sair de um trabalho muito bacana, que eu sou muito grato, agradeço muito o pessoal da faculdade, mas que eu trabalhava de manhã à tarde à noite, todo santo dia, e viajava toda sexta-feira. Então imagina. Aí eu saí desse trabalho, continuei só dando aula e vim aqui fazer um curso. Esse curso ele dá uma mexida na cuca da gente. O coco fica meio separado do cérebro, então mexe ali, uma coisa aqui, coisa aqui. A Lohane lembra disso, ela não vai deixar eu mentir sozinho. Aí a gente estava lá vendo o pôr do sol, aquela coisa romântica, aquele amor, né? Aquele amor, né? Amor! Aquela coisa toda, eu vendo lá o pôr do sol e me deu uma crise. Eu falei, Lohane do céu, eu sou uma pessoa ansiosa. Olha o tanto que eu era ansioso. Parecia que eu tinha viajado ou ficado no lugar durante 5 anos da minha vida e eu tinha acabado de retornar. Parece que eu fiquei 5 anos da minha vida sem viver, de tanta ansiedade. Por quê? Porque eu acordava, dormia, sonhava, acordava, dormia, sonhava, acordava, dormia, sonhava, projetava tudo com ansiedade. O dia não tinha fim. E também não tinha começo, porque era o mesmo dia, vocês entendem? Então, eu acordava num hotel em algum lugar do Brasil, eu não sabia onde que era a cidade. Aí eu pensei, gente, como é que eu vivi desse jeito? 5 anos. Aí eu peguei e comecei a trabalhar algumas técnicas para que eu tivesse a ansiedade diminuída. Essa ansiedade é controlada, mas ela ainda gera problema. Se eu não filtrar as coisas que eu faço, eu fico louco, eu piro, minha cabeça coça, dá um comichão na minha cabeça, que assim, ó, é sinal, chama sinalética, é sinal que a ansiedade vai me pegar. Aí eu tenho que acalmar, dar uma corrida, dar uma andada, para poder não ficar ansioso. Por quê? Porque se eu fico ansioso, eu não consigo me expressar. Você fala muito rápido, a pessoa fala muito rápido, fala um negócio atropelado, a outra pessoa não entende, vira uma caatinga, vira um negócio muito desagradável, entendeu? O que você tá rindo aí? Amanda falou, oi Pito, por Gisley Fernandes. Vocês estão bem aí, né, em Goiânia? Dia 15 eu tô aí, tá? Do mês que vem. Pessoal, vamos compartilhar a aula aí, tá certo? Vamos compartilhar a aula de ansiedade aí, deixa esse povo aí brincando com a minha cara aí, pra eu ver como é que tá isso aqui, entendeu? Então vamos lá, presta atenção. Onicofagia. Isso. Ônico. Tá, isso é ansiedade, não dá pra nem falar, Fabrício. Então, deixa eu contar minha história. Aí, eu tive que parar de fazer as coisas aqui, né, pra primeiro admitir que é ansioso. Tem vergonha nenhuma de admitir meus defeitos. E tomar providência. Aí fui fazer acupuntura, né, Lohane fazia em mim, e eu fui também ter uma técnica chamada, e essa técnica da Conscienciologia chama imobilidade física vígil. O que é isso?
Eu falava em sala de aula, o povo queria me bater. É assim, você vai botar um ponto, você vai marcar um ponto aí na sua casa, dentro do seu quarto, que ninguém enche sua paciência. Você põe um ponto lá, deixa a luz acesa, fecha tudo, e você só vai respirar. Nem engolir você vai ficar olhando para esse ponto e não pode piscar. Você vai ficar 3 horas e 30 minutos olhando para o ponto sem piscar. Gente, é possível, fala que é possível. É difícil, mas é possível. Na primeira vez que eu fiz, eu aguentei, sabe quanto? Eu fui fera, não sei se você vai dar conta. Eu aguentei 3 segundos. 3. Na segunda, 7. Na terceira eu desisti. Me deu tanta ansiedade que eu desisti. Fui comer. Fui comer, entendeu? Então o negócio é brabo, mas vale a pena fazer. Então o que eu fazia? Eu não sou besta. Aí eu fazia acupuntura, comecei a fazer acupuntura, aí depois da acupuntura eu fazia imunidade física vígio. E é boa, tá? Aí você controla a cabeça, você controla. Para quem quer perder peso, para quem quer controlar a ansiedade, você pode fazer isso. Mas vamos lá. Aí eu controlei minha ansiedade, eu repito a você. Eu não curei, eu controlei. Quando eu começo a trabalhar com muita demanda, eu começo a ter muita coisa, eu não organizo os meus horários certinho para fazer as coisas, eu fico pirado. Eu tô falando sério, eu piro a minha cabeça. E quando eu sei que eu tô pirando, o que eu faço? Eu ponho um tênis, vou sair correndo igual um doido na rua. Sai gritando. Ah! O povo que não baixa chama eu de quê? Você fala que eu sou malucão. Que eu converso com os cachorros, converso com a árvore, converso com o sol, tiro foto do sol, do nada eu tiro foto do sol. Começo a tirar foto do sol. Nossa, acreditando que 3 horas e 30 minutos é possível. É possível. É possível. Alguém falou pra mim que é possível, eu nunca dei conta, não. 13. A Lohane falou que conseguiu 28 minutos. Eu acho que ela consegue mais. Mas assim, eu consegui um pouquinho mais. Quanto você conseguiu? 37. Com muito esforço, né? Não, é difícil, gente. Eu acho que mas é bom. Se você conseguir 37, eu acho que quem consegue 30, 20, 30, consegue 3 horas e meia. O negócio que me deu vontade no banheiro. Aí eu parei, entendeu? Mas vamos lá. Aí, o que vai acontecer? Eu tô passando as minhas técnicas para vocês, hein? Eu organizo meus horários. Eu acordo todos os dias, 5 da manhã, tomo banho, faço meus processos, chama TENEPS. Depois da TENEPS eu vou gravar a aula do EAD, depois eu vou escrever. Se a funcionária vem aqui para casa, eu vazo, porque ela e a Lohane ficam conversando o dia inteiro, porque as duas adoram a conversa e ficam me atrapalhando. E eu vazo lá pro CAEC para poder estudar lá. Entendeu? Eu fico o dia inteiro estudando. Aí, organizo as coisas da empresa à tarde, à noite vou namorar. Você entendeu? Namorar, como é que é? Todo dia à noite nós namora, né? Foi o dia que eu levo uma pancada aqui e não namora, não. Aí tá. Você que é ansioso, você tem que organizar a sua rotina. Você tem que saber que se você tiver muita coisa para fazer num dia, você vai ficar pirado. Então o que você faz? Você já faz a prevenção. Se quarta-feira você tem 3 atividades, deixa só essas 3, não marca mais nada não. Por quê? Porque o ansioso, padrinho, tem necessidade de ter 1000 coisas para fazer. Eu nunca vi. O cara é ansioso e ele tem que fazer mais coisas. Ele pega. A pessoa chega assim, Fabrício, você que foi participar de um grupo de estudo de ET? Nada a ver comigo. Eu não estudo ET, nunca estudei ET. Vamos, agora. Que dia? Agora? É agora? E ainda marca no dia que eu tenho mais atividade. Então a pessoa ansiosa, ela vive numa roda, entendeu? Onde ela está querendo morder o rabo e não percebe. Por quê? Porque ela precisa da adrenalina para viver, ela precisa da adrenalina para poder ter prazer. Então agora eu vou entrar no paradigma, o neoparadigma da medicina tradicional chinesa, que eu escrevi no meu primeiro livro, Acupuntura por Fabrício Borges, tá aqui ó, no site TUP, tá? Quem quiser é só ir lá, aproveita, tá certo? Tem uma promoção aí que o Gisley vai colocar aí, tem promoção para promocinha também, tá? Coloca, vai lá no site e vê lá. Então vamos aqui. Essa condição desse neoparadigma vem da seguinte: o sujeito ansioso, que é patológico, ele vai construir ansiedade a partir de uma necessidade. A necessidade que ele tem é a necessidade de prazer. Ele precisa ter prazer. Então eu tenho um lado positivo equilibrado da necessidade desse cara, que é a necessidade de motivação. E o lado contrário da necessidade de motivação é a necessidade de prazer. Então, o sujeito que troca a motivação pelo prazer, ele quer algo simples, rápido. E esse algo simples, rápido, é ele viver ligado, 1000 por hora. Aquele Paulo Gustavo, aquele carequinha de Minha Mãe é Minha Peça, é mais ou menos assim. Ele tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo para poder ficar ligado, porque ele não consegue desligar a mente, ele não acostumou a fazer isso. Eu fiquei ansioso por uma tendência biotipológica e, claro, pelo trabalho que eu executava. Eu queria tudo certinho demais, foi bom, foi ótimo, beleza, mas foi o que me causou ansiedade, foi o meio.
E hoje eu estou tratando essa ansiedade até hoje. Então vamos lá. Então esse cara, ele vai ter necessidade de prazer, e a necessidade de prazer dele chama-se adrenalina e dopamina. Ele tem dois neurotransmissores, porque a dopamina funciona como hormônio e neurotransmissor. Então ele é viciado em adrenalina e dopamina. Só que o equilíbrio desse sujeito ansioso tem que ser trazê-lo para a necessidade de motivação. A motivação é algo mais concreto, que tem continuidade. Então a motivação trocada ou substitui o prazer, que é momentâneo, que é apenas uma faísca. É a droga. Por que o cara vicia? Ontem nós falamos do tabagismo, né? Por que o cara vicia em álcool? Porque ele quer sair da realidade, estimular a formação de um neurotransmissor que ele não tem, porém, quando ele faz isso, ele vai inibir aquela área cerebral ou área fisiológica a produzir esse neurotransmissor. Daí o que ele faz? Ele fica viciado porque ele precisa daquele advento, ele precisa daquele adicto, né? Ele precisa daquele adicto para poder trabalhar internamente ou produzir internamente aquele neurotransmissor. É a mesma coisa. O ansioso é viciado em adrenalina. Tá? Estava conversando com um cara ali agora, a gente estava num debate sobre gratidão, inclusive muita gratidão a vocês que estão aí. Hoje eu estou cheio de gratidão, né? Gratidão aqui a Lohane, ao Risley e a Amanda tá lá em Goiânia. O dia de vocês está contado, hein? Vocês estão conversando aí, vocês vão ver. Dia 15 eu estou chegando aí na área. Vocês podem esperar. Aí, o cara falou assim para mim, que ele está indo para São Paulo essa semana, e marcou as reuniões dele lá, sabe em que hora? Na hora do almoço. Lá em São Paulo, você que está em São Paulo, o povo, a maioria, não é vocês, está com pontuista tranquilo, tá de boa. Mas a maioria do povo aí é viciado em trabalho, eles não vão nem para casa, eles dormem no escritório e faz reunião com outras coisas na hora do almoço. O cara tá papando, comendo um arroz com feijão, fazendo reunião. Foi assim, mas fulano, né, esse amigo meu, mas é normal? Não, é normal lá em São Paulo a gente faz isso. E eu fiquei assustado, porque é o workaholic. O workaholic, que é o cara que trabalha muito, ele é ansioso, tá? Ele é ansioso. Então vamos lá. A ansiedade começa pela necessidade de prazer. Eu tenho que ter necessidade de ter prazer. Então essa necessidade de prazer faz com que ele, consciência, produza um modelo de manifestação. O que é um modelo de manifestação? É a junção do pensamento ou ideia com um sentimento ou uma emoção, numa energia que vai chegar até o seu cérebro. Por quê? Porque você, enquanto consciência, você tem que entender que você não é o seu cérebro. O seu cérebro é apenas um órgão interligado com a sua consciência, ou que interage com a sua consciência, através dos meridianos. Através dos meridianos de energia. Então, os meridianos de energia extraordinários levam essa informação até o cérebro, e o cérebro traduz essa informação energética a partir da produção de neurotransmissores que vão te dar o pensamento. Então o cara ansioso, como que ele pensa? Rápido demais e muitas informações ao mesmo tempo. Ele acha que ele é o mais esperto de todos. Ele acha que ele é o mais bonito de todos. Por quê? Porque ele pode fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Ele realmente consegue. Só que em detrimento da sua saúde. Por quê? Porque o ansioso vai sofrer do quê? Do coração. Então eu quero que você reflita agora enquanto eu bebo água. Preste atenção. O cara ansioso tem o biotipo, ou tem uma tendência, a ansiedade tem uma tendência matriz da biotipologia fogo, ponto. Mas não é, professor, então todo mundo que é ansioso é fogo? Não, mas todo mundo que é fogo tem tendência a ser mais ansioso que todo mundo, tá? Então vamos lá. Vamos pegar o biotipo fogo, vamos falar que é ele só, vamos pensar nisso. Entenda bem, vou repetir. Não é só o biotipo fogo que pode ser ansioso, qualquer um pode ser, mas a ansiedade nasce no elemento fogo. Não sou a favor da caracterização de psicopatologias para cada um dos 5 elementos. Cada psicopatologia nasce no seu elemento específico e ela pode interagir com os outros, provocando outras coisas, mas não aquela original. Então, eu sou favorável a você entender a psicopatologia da forma que eu estou explicando e entender que o diagnóstico mais fácil de se perceber e de se fazer na psicopatologia é pelos sinais e sintomas. Os sinais e sintomas da ansiedade têm relação com a taquilalia, a hiperidrose, a oncofagia, que é comer, roer unha. Onicofagia, desculpa, onco é oncológico, tô louco. É onicofagia e a síndrome das pernas inquietas, são os principais, e a hiperidrose. Então, vou explicar cada um deles daqui a pouco, como eu já falei. Mas eu quero que você entenda que ninguém conhece a sua própria psicopatologia. Por quê? Porque a psicopatologia, a doença mental, meu parceiro, ela
é caracterizada como doença mental porque o cara que está doente não reconhece. Ele só reconhece depois que tira. Então você, enquanto acupunturista que não é psicólogo nem psiquiatra, o que você tem que fazer? Você tem que reconhecer a psicopatologia do cara, não é porque ele chega e fala, é pelos sinais e sintomas. Sinais, roeu unha, puxou o cabelo, fica puxando o cabelo. Hiperidrose, pega na mão do seu paciente, a mão dele está molhada. Ele conversa mais que você. Você não entende nada que ele fala. Você pergunta uma coisa, ele fala outra. Hein? Ixalá. Ele está ansioso. Rosto vermelho, ó, ponta da língua vermelha, não tem nem o que ver, né? Pulso rápido. Então o cara ansioso, o que ele faz? Ele pensa rápido demais e muitas coisas ao mesmo tempo. Então você que está aí agora me assistindo, você é ansioso? Para a mão aqui e veja se você está tremendo. Isso aqui é ansiedade porque é da adrenalina. Então o ansioso ele tem necessidade de prazer. Ele precisa ter prazer na vida dele. Tá certo? 212 pessoas, 215 agora que você podia falar da promoção. Pessoal, vamos compartilhar a aula aí, ó. 215 pessoas, vamos chegar a 250 porque aí o Gisley vai liberar uma promoção melhor para vocês. Promoção e pra mocinha, Gisley, põe o link aí pro povo clicar depois da aula ir lá e fazer a aquisição que precisar. Curso de auriculoterapia começa agora dia 20, curso tá show de bola, tô gravando todo dia às 6 horas da manhã, Fabrição gravando a aula de auriculoterapia. Show de bola, a Lohane vai ser a nossa cobaia, ela vai emprestar a orelha dela para nós. Aqui tô na negociação porque eu só faço auric com agulha, tá? Eu cobro muito caro. Você vai ver. Deixa ela aqui também, que eu tô precisando, então umas conversas sérias aqui em casa. E quem manda aqui sou eu, hein? Vocês estão sabendo disso, né? Quem manda... não, a primeira e a última, né? Sim, senhora. Sou besta. Então, deixa ela acreditar. Quem da época dos Trapalhões sabe o que eu estou falando aqui. Ela não conhece Trapalhões, então não sabe. Então, preste atenção. O ansioso, ele tem necessidade de prazer. Então, ele sempre vai tomar uma birita. Ele pode fumar um cigarro. Ele corre no carro. Entende? Ele tem que ter uma adrenalina. Sobe montanha, anda de bicicleta. Entende? Triatleta. Tô brincando, Fernando. Não, tô brincando. É brincadeira. É enchendo o saco. Tô te enchendo o saco. Você não é ansiosa, não. Pode um pouquinho. 5. Tá aí, Fernanda? Não apareceu. Fernanda, se tiver aí, você acusa. 5, tá bom, né? De 0 a 5. Brincadeira, tô enchendo o saco. Então vamos. O ansioso tem necessidade de prazer. Você tem que pensar o seguinte. A pessoa que é fogo, ela consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas o problema é que não vai haver qualidade. E segundo, vai forçar a estrutura física. Onde? O coração. Então vamos lá. No momento em que você pensa muito rápido e no momento que você pensa muita coisa ao mesmo tempo, a sua energia acelera. E esse acelerar da energia faz o quê? É uma faísca mesmo, faz aparecer o calor. Então, a alta velocidade energética faz com que apareça ou aconteça calor. O calor vai ser assimilado pelo coração. Então, a primeira síndrome que você tem antes da ansiedade aparecer chama-se calor no coração. Eu quero ver você explicar isso dessa forma tão simplificada. A ansiedade começa a nível mental, pensamental, vamos dizer assim, onde o seu modelo de manifestação está diretamente ligado à alta velocidade e ao excesso de pensamentos. Você não assimila a informação e não consegue produzir um pensamento claro. Você pensa 1000 coisas ao mesmo tempo. Você está numa roda com 10 pessoas, você conversa com as 10 pessoas ao mesmo tempo. Entende? Então tudo isso faz com que a sua energia aumente muito a velocidade e essa velocidade energética aumenta o calor energético que é assimilado pelo coração. O coração, quando ele tem calor, então calor no coração, vai mostrar na ponta da língua vermelha. Essa ponta da língua vermelha então traduz diagnóstico, calor no coração. E aí, o efeito desse calor no coração nada mais é do que taquicardia. Só que é uma taquicardia surda, vamos dizer assim. Você não percebe, porque ela está na energia ainda. Ou se não, uma alteração do ritmo cardíaco. Mas uma taquicardia é natural. E essa taquicardia aumenta ali 6, 7 batimentos por minuto, você não vai fazer diferença nenhuma. Só que com o tempo, isso vai começar a virar uma hipertensão. Sabe por quê? Preste atenção no raciocínio do papai aqui. Quando... O que é isso, gente?
Quando o calor aparece no coração, o calor no coração, eu vou ter a transferência desse calor para o sangue. É a segunda etapa. No momento, então, em que eu tenho calor no coração, eu vou ter a transferência do calor para o sangue. Então, agora eu tenho calor no sangue. E o calor no sangue faz com que haja o consumo dos líquidos orgânicos do sangue. Então, esse sangue fica denso. O sangue denso vai forçar o coração ou o ventrículo esquerdo a bater mais forte, porque a pressão vai ter que aumentar. Por quê? Porque o sangue está mais denso, que é o sangue grosso que o povo fala. Então eu vou ter uma hipertensão. Então vamos lá, preste atenção. Você pensa muita coisa ao mesmo tempo, numa velocidade muito alta, aumenta o calor. Esse calor é no coração. Calor no coração é transferido para o sangue. Então tem calor no sangue. Esse sangue com calor, o calor seca os líquidos, deixa o sangue mais denso. O sangue mais denso força o coração, você está hipertenso. E o que eu tenho a ver com isso? Tem a ver que o senhor está pensando muito rápido. O senhor está pensando muita coisa ao mesmo tempo. Então eu tenho que diminuir essa agitação mental. Mas antes você tem que entender. O que está causando isso em você chama-se necessidade de prazer. E essa necessidade de prazer vem simplesmente porque o senhor não tem dopamina no seu cérebro. Então você precisa pedir dopamina emprestada do ambiente. Aí você vai correr de carro, 200 por hora, você vai trabalhar igual um doido, das 7 às 7 da manhã, você vai viver a vida e não vai perceber que a vida está sendo passada. Já aconteceu isso comigo, contei isso na história. Você que está chegando agora, você não pegou a história inteira. Já aconteceu comigo, 5 anos da minha vida, trabalhando de manhã, à tarde e à noite. Foi muito bom, parabéns, gratidão, mas mesmo assim não quero isso mais para mim. Por isso que eu estou aqui em Foz do Iguaçu, entendeu? Então, esse excesso de pensamentos, excesso de velocidade de pensamentos vai fazer mal para você. E a necessidade de prazer criou isso. Aí você vai ter calor no coração. Estou contando a evolução dessa síndrome chamada ansiedade no corpo. Daqui a pouco eu vou falar como é que está na sua mente. Não falei nada da sua mente ainda, só estou falando do excesso de pensamento. Aí esse calor no coração passa para o sangue fica denso porque o calor derrete os líquidos orgânicos, tá? Consome os líquidos orgânicos, perdão. Aí agora, esse calor vai ser transferido para o seu corpo. Aí você tem o calor interno. Quem aí que está me assistindo, levanta a mão, fala assim aí que a Lohane me fala aqui. Quem aí já não escutou essa síndrome? Calor interno. Agora me conta, como você aprendeu um calor interno? Pelos 8 princípios, não é? Calor, frio, yin, yang, interior, exterior, né? Você aprendeu alguma coisa? Você sabe tratar calor interno? Entendeu? Tratar é fácil, porque você pega o ato lá, tem lá ponto para o frio, né? Não, para tratar o calor, tá a indicação. Agora, explicar como o calor interno entrou no seu corpo, você sabe? É assim que o calor interno entra no seu corpo. Sabe como? Através da essência Shen, que acelerou, produziu calor, passou o calor para o coração, calor no coração, passou o calor para o sangue, calor no sangue, aumenta a densidade do sangue. Agora o sangue está quente, esse sangue quente vai passar para as células. Passou para as células, calor interno. Entendeu? A língua vai estar vermelha, essa burra amarela, principalmente se esse calor estiver no estômago. Calor no estômago, queimação. Calor no estômago, gastrite. Calor no estômago, fome. Por isso que o cara que está infartando sempre vai sentir queimação. Entende? E ele é ansioso, o rosto dele é vermelho. Então, enquanto você está pensando aí como explicar o que é calor interno, eu falo aqui para você, ó, terminou a aula, acessa o link que o Sr. Gisley está colocando aí, porque nós temos promoção e para mocinha lá, não vou falar o que é, porque é surpresa. Surpresa do papai Fabrício. E compartilha a aula para a gente ajudar o povo, que o povo está infartando, tomando essa remedaiada aí pro coração. Entendeu? Ok? O povo respondeu para mim o que é calor interno ou não? Não, o povo respondeu a sua pergunta, que já ouviram falar. De quê? Do calor interno. Mas o que é o calor interno? Não, você não perguntou o que. Não? Você falou pra É ansiedade, tá vendo? Você pensa que falou e não falou. Tá vendo? Ansiedade. Então não tô nervoso não, bem. Ela tá achando que eu tô nervoso. Tô brincando. É brincadeirinha, brincadeirinha, brincadeirinha. Então voltando. Vamos lá. O calor interno então se instalou. Quando o calor interno se instala,
O organismo, que tem um termostato, que são receptores térmicos que nós vamos ter em cada tecido do corpo, ele vai avisar o cérebro, opa, ou o hipotálamo, opa, o calor aqui está grande, nós temos que dar um jeito, eliminar esse calor. Como que o corpo elimina calor? Através do suor. Aí, pá, glândulas sudoríparas, vamos eliminar calor. Através do suor. Mete bronca. Aí abre os poros, elimina calor. Só que nós temos o quê? Glândulas sudoríparas em locais específicos, mais em alguns locais, menos em outros, porque é uma via de reserva que a gente vai ter. A dona Marcelena tá na live. Quem é Marcelena? A mãe da Amanda, é. E a dona Marcelena, ó, pergunta pro Gisley depois a história da coruja que ele vai te contar. É uma história muito boa e a senhora vai lá ver essa coruja. Preste atenção. Aí, esse calor interno vai provocar essa abertura dos poros para que haja eliminação de calor. Então começa aí a hiperidrose. A pessoa sua muito. A hiperidrose, então, é um sinal da ansiedade, por isso eu expliquei a fisiologia energética. Além disso, o modelo de manifestação relacionado à essência Shen tem que ser verbalizado. Por quê? Porque a essência Shen, o elemento fogo, ele toma conta a nível cognitivo da extroversão. Então, o elemento fogo toma conta da elocução. A fala, as cordas vocais, as cordas vocais, elas são nutridas energeticamente pelo meridiano do coração, que vai estar com calor. A energia do meridiano do coração vai estar mais quente que o habitual e mais rápida. Então essas cordas vocais vão receber muita informação. Então vamos lá, eu ponho isso no meu primeiro livro, capítulo 11, tá lá. Eu coloco lá assim, o sistema de elocução formado por tal, traduz a informação energética advindo do meridiano de energia do coração para transformar em palavras os pensamentos. Então as palavras saem, como eu estou falando aqui, porque eu pensei. E quem faz a transferência do pensamento até aqui a corda vocal e sai a voz, é tudo por conta do elemento fogo. Então se eu tenho calor, quando você põe a mão na chapa quente, o que você faz? Você fica com a mão lá. Ai, minha mão tá queimando. Oh, minha mão tá queimando. Ó, tá queimando minha mão. Não, você põe lá, ai, você tira a mão na hora. Então, quer dizer, quando você está ansioso e você tem um modelo de manifestação quente, rápido e excesso, o que acontece? Você vai ativar a rapidez, ou essa mesma rapidez, as suas cordas vocais. Por isso que eu falei, quando temos ansiedade, temos sinais. O primeiro deles eu expliquei, hiperidrose. Segundo, taquilalia. O que é a taquilalia? É o que eu estou fazendo? Não, eu só estou falando rápido porque eu falo assim mesmo que eu tenho muita informação para dar, senão não dá tempo. Daqui a pouco a Lauren começa a cortar meu ponto aqui. O que acontece? A taquilalia é quando a pessoa fala e você não entende. Então a taquilalia se caracteriza pelo excesso de fala e essa fala é inteligível. Eu não entendo o que a pessoa fala. Understand? Tudo certo por aí? Tudo. Então, quando eu não entendo o que a pessoa fala, é taquilalia. Quando eu tenho excesso de suor, é hiperidrose. E por que eu estou roendo unha? Ó, porque eu estou ansioso. Mas só que agora é a mistura de ansiedade com nervosismo. O roer unhas, na minha opinião, na minha vida, eu nunca roei unha, não gosto de roer unha. Acho muito nojento roer unha. Mas tudo bem, tem outras coisas que eu faço também que é nojento. Então, assim, roer unha é ansiedade com raiva. Entende? Porque tem autoflagelação. Tá vendo? Ok? Então, roer unha também é um segundo mecanismo que leva à condição de você ter uma autoflagelação por expectativa. Você não suporta esperar, você tem agonia de esperar. É esse o processo de roer unha, que é um sinal também da ansiedade, mas com a raiva no meio. Tá ok? Além disso, a síndrome das pernas inquietas. Agora, a síndrome das pernas inquietas, além da ansiedade do fogo, tem o elemento água envolvido, então também tem medo. Olha o pânico aparecendo. Quem tem a síndrome das pernas inquietas, que não consegue ficar com a perna quieta, fica balançando, é sinal que tem medo. Entendeu? Tem medo. Essa pessoa tem problema na bexiga, na coluna, tá? Então, gente, a ansiedade, ela vem por conta dessa condição. Mas agora você vai falar assim para mim, Fabrício, por que tem a ver a perna inquieta com medo, rim e ansiedade? Tem a ver o seguinte,
Quando a pessoa tem um calor interno muito grande, mas esse calor não tem condição de ser dissipado, por quê? Porque o padrão da pessoa é de frio, os poros são fechados, o que acontece? Ela tem que produzir um calor muscular para perder esse calor. Então ela ativa essa condição das pernas inquietas a partir do rim. Então é o rim quem energeticamente precisa ser ativado, o oposto, para poder fabricar um calor muscular, porque é ele, rim, que está sobressaindo na temperatura orgânica, por mais que o calor interno tenha chegado. Então vou repetir, você tem um padrão de frio interno, o calor interno chega por conta de uma patologia chamada ansiedade, essa ansiedade chega porque ela é secundária a alguma outra situação, aí a pessoa balança a perna porque ela precisa produzir o calor, pois essa pessoa com padrão de frio não sua, eu não suo, por exemplo, entende? Então eu tinha assim das pernas inquietas, não aguentava. Eu tinha reunião com o povo lá, não aguentava tanta baboseira que eu escutava, vontade de sair correndo, mas não podia. Então tinha que ficar lá balançando nas pernas para não ter que sair correndo, entendeu? A Lohane não, Niguci não, a minha ansiedade era brava, você sabe disso. Eu só não tomei remédio que não precisou, senão eu tinha tomado. A Lohane não, a Lohane já sua muito, entende? A ansiedade ela é típica do fogo. A minha é mais o fogo com a água, que é uma condição patológica. Do fogo da água, porque o meu biotipo é outro, mas eu também tenho fogo, aquela canseira toda aí. Então, aí, essa ansiedade, esse balançar das pernas, o que acontece? Esse balançar das pernas, ou assim das pernas inquietas, ele vai produzir o calor necessário para poder haver essa eliminação do calor e o equilíbrio térmico interno, mas a ansiedade não foi tratada não, porque você continuou pensando rápido demais. Agora eu vou voltar lá na sua mente, lá na sua ansiedade. Você pensa muito rápido, pensa muita coisa ao mesmo tempo. Por enquanto, o senhor não tem mais nada além do que uma instabilidade emocional. Toda pessoa ansiosa, ela é instável emocionalmente. Por quê? Porque se ela fosse estável, ela não pensava muito rápido. Ela não pensava muita coisa ao mesmo tempo. Os pensamentos eram estáveis. No momento em que ela pensa muito rápido e muita coisa ao mesmo tempo, eu falei mais cedo, ela não fixa a informação na memória, ela não fixa a informação no raciocínio, então ela não forma um conteúdo ou um modelo de manifestação coerente. Ela precisa ter uma estabilidade para provocar esse efeito. E daí, então, a instabilidade emocional é o primeiro efeito causador ou a primeira condição, a primeira sensação que eu tenho para levar à ansiedade. Depois da instabilidade, comecei a pensar muito rápido e muito ao mesmo tempo, eu vou ter agora a euforia. A pessoa fica eufórica. Quer ver um exemplo? Se a pessoa foga, bem desse tipo. Amiga, arrumei um namorado. Nossa, apaixonei. Dessa vez não passa. É ele, é esse agora, é esse. Minha alma gêmea. Mas aí a amiga é muito metal, né? Pega a flecha, chucha no rim dela. Mas o outro você falou a mesma coisa. Como é que é? Não, larga de ser algorenta, invejosa, sua crítica. Não é assim não. Esse é o certo. Esse aí vai dar certo. Porque eu sinto tarô. Fui na taróloga, ela falou. Fui na tarô. Meu signo bate com o dele. Ai. Não faz isso não. Não faz isso não. Não vem com essa história de signo pro meu lado não, gente. Signo é pra pegar bobo. Presta atenção, sabe por quê? Porque você não conhece você, aí o signo te conhece. Vai estudar biotipologia, para com isso. Vai estudar temperamento, vai se estudar pra você ver que signo é uma bobagem, tá? Meu signo encaixa com o dele. Eu sou escorpião. Escorpião, morro de medo de escorpião, moço. Eu sou escorpião. Morro de medo de escorpião. Aqui eu fico o dia inteirinho procurando se não tem um escorpião andando aqui na casa. Esse dia eu vi um bicho aqui, ó. Eu pensei que era escorpião, tadinho. Era um mosquitinho andando, eu pensei que era escorpião. Pegou um chinelo, mas chuchou o chinelo no pé da orelha do bicho. Era um mosquitinho. Eu não sei signo, eu não sei. Você não tem serviço não, né? Não tem serviço. Quem vê pensa que ela vê signo. Ela compra o jornal todo dia para ver o signo lá. Hoje você está com sorte. Vai casar com uma pessoa maravilhosa. Chama Fabrício. Use uma blusa azul. Usa a blusa azul que você vai encontrar com ele. Então presta atenção. Presta atenção. Essa condição toda... E o Slay tá te zoando. Falou que escorpião é mosquito é igualzinho. O que é dele tá guardado.
Essa condição agora... deixa eu explicar uma coisa muito séria aqui, para não pensar que eu tô zoando, tirando onda com quem é da astrologia. Amanda, presta atenção. Meu signo é Sagitário, combina com Áries, que é ascendente em Touro. Por isso que... não vou falar nada não, ascendente em Touro, né? Mas deixa eu falar aqui uma coisa séria agora. Eu estava brincando falando sério, mas agora eu vou falar sério e vou brincar, presta atenção. A astrologia é a mãe da astronomia. A astrologia, na determinada época, chamada Idade Média, era ótima. Eu já estudei, hein? Era ótimo, a gente não tinha outro recurso, tinha que ir na astrologia. Tinha os deuses gregos lá na Grécia e na Europa, na Itália principalmente, tinha lá a questão da astrologia, o pessoal estudando a astrologia. Tinha astrologia chinesa, astrologia asiática, astrologia do Oriente Médio, aquela coisa toda. Só que hoje nós temos coisa melhor para estudar, é por isso que eu estou dizendo. Não precisamos mais ficar por conta de signo. E outra coisa, o dia que você nasceu implica em várias situações, mas não dá para você calcular o seu temperamento baseado no signo, tá ok? É outros 500. Melhorou um pouquinho o raciocínio, tá bom? É isso que eu quero dizer. Então, num primeiro instante você teve a instabilidade emocional, num segundo instante você tem a euforia. Então a moça lá encontrou o namorado. Gente, ela ficou com o cara 3 horas da manhã, tá todo mundo tonto, na festa, era o príncipe encantado. E ela louca no tal do WhatsApp, porque o cara não passa a tal da mensagem pra ela. Ela pôs lá, oi, já apareceu o azulzinho, tem 6 horas e olha lá. Mas cadê? Não, ele deve estar no trabalho, ele tá trabalhando, é domingo, hein? Tá trabalhando, não sei o quê. Aí quando ele fala oi, ela, ai meu bem, eu tava morrendo de saudade de você, você é meu amor, nossa senhora, você não respondeu. Não, aperta assim, já projetado aqui no Data Show. O Rodrigo Fedriz entrou. Ô Rodrigo. Aí, essa pessoa ansiosa já começa. E o cara só falou oi. Entende? Então, a pessoa ansiosa, ela antes de ser ansiosa, ela é eufórica. E quando ela mantém a euforia como um padrão de manifestação, ela se torna ansiosa e vai dar tempo de acontecer todo aquele processo energofisiológico de desequilíbrio. Qual? Você tem a instabilidade emocional, a euforia e a ansiedade. É um crescendo. Instabilidade, anota aí. Instabilidade, euforia, ansiedade. Perfeito? E ao mesmo tempo você tem calor no coração, calor no sangue e calor interno. Por que eu estou dizendo isso dessa forma? Porque vai ter um terceiro elemento aqui, uma terceira chavinha aqui no slide aqui embaixo, que vai ser o tratamento, meu padrinho. Porque o tratamento ele não pode ser igual para o paciente, é óbvio, mas como aqui eu não estou falando de paciente, estou falando da patologia, ele também não pode ser igual, porque a patologia tem etapas. Vocês estão entendendo? Falar nisso, eu preciso saber se vocês estão me entendendo, e se estiver entendendo, respondam sim. Se não, respondam não. A Lohane vai me passar aqui para eu poder fazer aqui o bajá ou jabá? Jabá. Agora aqui, as pessoas estão entendendo, só que tem gente que não está conseguindo acompanhar porque a internet está ruim. Tá, mas aí é internet ruim, né? Aí você fala só para sim, tá bom. Então, pessoal, da internet ruim, fecha e abre. Agora não sei se você vai estar me vendo, porque a internet sua está ruim, né? Então não sei. Agora presta atenção. Você que está me assistindo agora, que não é pelo YouTube, pelo Facebook, você que está me assistindo pelo Facebook. Terminou a aula, clica no link que o Gisley vai colocar aí de novo. Coloca aí o link, Gisley. Coloca e clica, mas coloca de novo. Então tá fixado. Coloca aí, você vai lá e vai ter uma promoção e promocinha para vocês. Tá? Aproveita que essa é a última do mês, não vai ter mais promoção a partir de hoje, hein? Aproveita. E dia 30 é o lançamento do livro, aproveita, hein? Lead Bitipologia, larga de ser besta. Para de ficar dando nó em pipa aí. Então, preste atenção. Quer saber, sim ou não? Vocês estão entendendo? Sim. Quantas pessoas responderam? Umas 2, 10. Responde aí, sim. Todo mundo. Tá tudo bem, né? Todo mundo. Então preste atenção, ô ansioso. Seu rosto já tá vermelho, você tá igual um pimentão na praia de Porto Seguro, tomando sol lá naquelas barracas lá. Como é que chama aquelas barracas? Tô à toa, dançando a música do... Qual é que a música que você tá tocando aquele dia aqui? Despacito. Não, para. Só eu mereço escutar isso. Despacito é a música do homem. 2 bilhões de acessos. Nunca vi isso, mas tá bom. Então é o seguinte. Aí você é ansioso. Mas a ansiedade, como eu disse no início, ela foi construída. Então, de novo, instabilidade emocional, euforia, ansiedade. O que causou essa primeira linha aqui? Necessidade de prazer.
Aquela menina lá que arrumou um namorado às 3 da manhã, ela tem necessidade de prazer, ela precisa sentir prazer, se sentir amada. Então ela vai fazer de tudo. Normalmente até, na primeira relação na primeiro encontro já tem relação sexual, porque ela cria intimidade muito rápido com as pessoas. Você encontra com a pessoa fogo no ônibus, é uma tristeza. Você sai daqui de Foz, vai lá para Porto Velho. Ou se não, lá para Boa Vista, que o povo está assistindo de Boa Vista. É uma viagem de 7 dias daqui para lá. Você encontrou pessoa fogo, ela não deixa você dormir, não. Ela te conta a história dela inteirinha daqui lá, inclusive, ela repete e não percebe que repete. Nossa, que eu tenho uma falta de paciência com a pessoa que me conta a história 69 vezes. Ó, não pode fazer igual, hein? Não, mas quando eu faço igual, a pessoa me fala, eu pego, cala minha boca, ué. Não entendeu? Você fala, pior é assim, a pessoa fala a mesma história, você conta pra ela, ó, mas você já me contou essa história, e ela continua contando a história. Não, mas você já me contou. Não, mas pois é, deixa eu te contar de novo. Não, mas eu não quero saber de novo a história. Então a gente tá sempre renovando as histórias, entende? Então vai lá. Essa pessoa, necessidade de prazer, ela vai ter instabilidade emocional, euforia, ansiedade. E eu vou ter aqui embaixo calor no coração, calor no sangue, calor interno. Cada um é um ponto que você vai ter que trabalhar. Entende? Tá todo mundo entendendo? Então beleza. Então agora eu vou falar o tratamento, a combinação inteligente, mas eu quero que você entenda aqui, olhando aqui na câmera 2, aqui, ó. Presta atenção. O tratamento é para patologia, não é para o paciente. Cada paciente é de um jeito. Então o senhor tem que botar sua cara nos livros, ir para a biblioteca estudar, para poder saber que paciente você está tratando, entendeu? Porque se você ficar repetindo protocolo, vai repetir o mesmo paciente para você todo dia. Você vai atender um só por dia. Eu não quero isso aqui, não. Eu quero todo mundo arrebentando de atender. Inclusive o seguinte, eu comecei minha carreira com acupuntura, aluguei um consultório, fiquei 1 semana, 10 dias lá sentado, batendo mosca, estudando, até aparecer um primeiro paciente. Depois que apareceu o primeiro, nunca mais me faltou paciente, entendeu? Aí você vai falar assim, mas para você é fácil, porque você é professor. Não, senhora, não é fácil, não. Tem nada fácil aqui. O que tem aqui é possível ralação. Aqui o nego rala. Eu, Lohane, aí rala mesmo. Rala, só não rala na boquinha da garrafa. Entendeu? Mas rala. Entende? Não rala? Rala. Rala. Entende? Então vamos ralar. Sem preguiça. Ninguém aqui é preguiçoso. Ninguém que eu falo assim, eu e vocês aí. Ninguém aqui é preguiçoso. Então vamos lá. Presta atenção. Calor no coração. O melhor ponto para tirar o calor no coração é o ponto C5. Certo? Só que você tem que entender que o cara tem uma instabilidade emocional, então você tem que pegar C7. E ao mesmo tempo, você tem que fornecer estofo para esse cara. Você tem que fornecer a ele estabilidade, então você tem que acumular mais energia densa. Então você tem que fornecer energia yin para ele. Então eu pego um ponto do baço pâncreas, entenda bem. Instabilidade emocional se caracteriza pela condição de nós termos o excesso de pensamentos e o excesso de velocidade energética. Então você tem que estabilizar esse paciente, a mente desse paciente. Para isso você vai pegar C5 mais C7 mais BP2 ou BP3, depende. O BP3 aqui, de uma forma genérica, é melhor. Porque o BP3, o que ele faz? Ele vai estimular a estabilidade no coração. Professor, por que o BP3 estimula a estabilidade no coração? Porque o BP3, ele, quando punturado junto com C7 e C5, ele entende que ele tem que levar o conteúdo energético da Terra, que é o Yin, para o coração. Quando eu pego o BP3 com E36, ele vai levar o conteúdo Yin para o estômago. Quando eu pego o BP3 com BP9, ele vai levar o conteúdo Yin para as emoções da preocupação. Então depende da combinação. Por isso que eu falo, combinação inteligente, protocolo eficiente. Combinação inteligente é quando você pensa na função do ponto junto com os outros. Esses pontos conversam entre si. E essa conversa que vai acontecer, que vai ocorrer, dá a condição da gente tratar o paciente mais rápido. Então a instabilidade emocional, você tem que fornecer a esse paciente o contrário, que é a estabilidade. Você vai pegar C5 mais C7 mais BP3. Qual é o vaso maravilhoso? CS6 com BP4. Qual é o ponto de entrada? C7 que você já pegou. Morreu. É o tratamento para instabilidade emocional. E a euforia? A euforia, você tem que dar uma dispersada. Você tem que estabilizar de um lado e fazer o cara suar do outro. Por quê? Porque ele está denso.
O sangue não está denso? Não tem calor no sangue? Então eu tenho que aumentar essa água dele. Aí eu vou pegar um ponto de quem? Do rim ou da bexiga. Então vamos lá? Eu vou pegar, para o calor no sangue, eu vou pegar um ponto que aumenta a água no sangue. E aumentar a água no sangue é como se aumentasse o vapor no sangue. Você vai pegar qual ponto? R2. Então você pega C7, que leva o protocolo para a essência Shen. Você vai pegar o ponto R2 e vai pegar agora o ponto CS7, que vai abaixar, vai acalmar a cognição. CS7 vai acalmar a cognição. Qual é a dupla de vasos? BP4 com CS6. BP4 com CS6, C7 com R2 e CS7 trata a euforia. A pessoa eufórica, a pessoa não deixa ninguém falar, só ela que fala. É a dona do parlatório, chama parlatório. Na minha terra chama parlatório essa pessoa, tá? Minha terra é uma terra antiga que eu tinha lá na Itália, tá? Hã? Tá. Aí, por último, a ansiedade, tá vendo? Que você pode pensar que ansioso você não é, você é eufórico, então é mais fácil de trabalhar. Esse primeiro protocolo para instabilidade, 5 sessões o cara já está estável. Se ele fizer atividade física, melhor ainda. Esse segundo protocolo, se ele não for obeso, 6 sessões no máximo, ele também já está melhor. E agora a ansiedade. Então você vê que a ansiedade demorou um pouco mais a ser construída, por quê? Porque ela é crônica, ela foi desdobrando da instabilidade emocional para a euforia, agora para a ansiedade. Então o que você vai fazer? Você vai pegar C6, VP4 novamente, você vai pegar C7 novamente, certo? E você vai pegar CS5, C3 e CS3. A combinação desses três pontos, CS5, CS3 e C3, os três juntos vão eliminar o calor interno, eliminar o calor da mente e acalmar a energia psíquica. Então, CS3, C3 e... agora eu esqueci o ponto, gente. CS3, C3, qual que é o outro? Deu branco. CS7, R2, C7. Não, esse aí é o primeiro. C5, C7. Não, esse é o primeiro do primeiro. CS3, C3. Lembra aí, gente. Deu branco aqui, ó, tá vendo? Isso aí é efeito tardio lá da ansiedade e do rejuvenescimento. Mas eu falei, já está anotado aí, tá certo? Então, esses pontos ou esse protocolo trabalham a ansiedade. Entenda. CS5, perfeito. Parabéns, obrigado aí quem me lembrou. Esses pontos que eu estou dando aqui, eu vou falar aqui para você que está me escutando aí no YouTube. Esses pontos trabalham a ansiedade, não trabalha o paciente. Então entenda. Às vezes eu estou aqui no WhatsApp, que eu participo de uns grupos aqui, aí eu dou o protocolo para alguém e a pessoa fala assim, professor, mas lá na live o senhor falou outro ponto, lá na live aconteceu não sei o que lá. Não, mas lá na live eu falei dos pontos para a ansiedade. Aqui eu estou falando da sua história, da língua que você trouxe, ou do paciente. Então tudo depende. Mas você entendendo um contexto no qual esse contexto demonstra a função do ponto e você soube diagnosticar, morreu. Entende? Então vou lá. Vamos fechar a aula aqui para ir para as perguntas. Presta atenção. Antes disso, terminou a aula, antes de você ir embora para sua casa, ou desligar o celular, ou se não mudar o site, você vai lá na loja do centro, nesse link que eu Gisley pôs aí, lá tem uma promoção. E essa promoção é muito boa para você, por quê? Porque você vai comprar mais por menos. E aí é importante porque assim você consegue se especializar mais e essa especialização dá para você uma maior rentabilidade. Quer dizer, você consegue estar mais preparado para atender mais pacientes e vão chegar pacientes mais complicados para você. Então encare o desafio que vale a pena, que foi o desafio que eu encarei e hoje eu estou aqui na sua frente falando esse tanto de coisa aqui da ansiedade. Então vamos lá. A ansiedade é causada pela necessidade de prazer. A necessidade de prazer ela vai ofender a essência Shen e o elemento fogo, causando calor. Então eu tenho calor no coração, calor no sangue, calor interno. E vai ter todos aqueles sintomas que eu já falei aí anteriormente. Além disso, esse calor no sangue, calor no coração, calor no sangue, calor interno, vem acompanhados das etapas da construção da ansiedade, que é a instabilidade, a euforia, e, por último, a condição da ansiedade. E todas elas têm um protocolo específico de trabalho, que é uma combinação inteligente. Ok? Simples assim.
Faz o que eu disse, eu dei umas receitinhas lá no início, falo aqui para vocês agora que é o mais importante. Faça atividade física com frequência que seja 20 minutos e organize a sua vida para que você não caia nos mataburros da ansiedade. A pessoa ansiosa, ela naturalmente é uma pessoa polivalente, então ela quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, ela vai alimentar a ansiedade porque ela necessita de adrenalina para viver, tá bom? Tá ok? Beleza? Vamos lá? A aula não terminou. Quem sai do site, quem terminar aqui, não quer escutar pergunta, vai lá no site da Loja do Centro, clica nesse link, não nesse aqui, no link que o Gisley colocou aí. Gisley, mostra o link aí. Clica aí, vai lá ver a promoção e a promocinha que tem lá, que é muito bom para vocês. É uma promoção surpresa. Perguntas, dona esposa que eu comando. A instabilidade emocional ativa a essência Shen, que perturba a cognição e impede a construção de pensamentos e ideias estáveis. Essa combinação aumenta a velocidade das energias e produz calores em excesso. Fabrício Bosch Faria. Daniel... está no meu livro. Eu sei, ele copiou e colocou. Ô, Daniel. A bipolaridade é a ansiedade no estágio mais avançado? Perfeito. É uma ansiedade descontrolada? É isso mesmo. A bipolaridade é uma labilidade onde você tem essa condição da instabilidade. Você fica de um lado e para o outro, tá? Mas é isso aí mesmo. Eu vou dar uma aula depois de bipolaridade. Esgotamento mental é uma consequência? Claro, a pessoa trabalha tanto a mente dela que ela não consegue pensar mais, ela não tem energia. E a síndrome do pânico? É lá no fogo. É lá na água, tá? Mas olha aqui, a síndrome do pânico, ela não existe, não tem como ela existir se ela não perturbar o fogo, tá certo? Qual a diferença entre crise de pânico e crise de ansiedade? A crise de pânico vem pelo medo, a crise de ansiedade vem pela euforia. É verdade que na MTC não se explica a ansiedade? Só se for MTC desse povo aí. A minha explica, eu expliquei tudinho aqui. Poderiam marcar uma aula sobre síndromes parkinsonianas? Gisley, chama o Gisley aí, quem falou, que quer marcar uma aula parkinsoniana de Parkinson, o Gisley que faz a agenda. Se o paciente não apresentar todos esses sintomas... Ele não tem ansiedade. Tratar de ansiedade, tratando do mesmo modo? Eu vou falar alto aqui, que às vezes o povo reclama que o povo não escuta a Lohane. Então vamos lá. A pergunta é, se o paciente não apresenta esses sintomas, eu posso tratar a ansiedade do mesmo modo que o paciente quer? Não. Se ele não apresenta nenhum desses sintomas que eu falei, desses sinais, ele não tem ansiedade. Ele vai ter talvez preocupação. Olha o rosto dele. Se o rosto é oleoso e amarelo, é preocupação. E talvez ele tenha insegurança. A pessoa insegura pode apresentar pode ser parecido com a ansiedade, mas não é. Ele vai ter o rosto branco e suado. Rosto oleoso é uma coisa, rosto suado é outra. O rosto branco, pálido e suado é dado pela insegurança. Ansiedade pode levar à hipotermia? Num grau extremo, sim. Aperto no peito e suspiros frequentes. O aperto no peito e o suspiro, juntou as duas coisas. Pode ser, sabe o quê? Uma tensão do peitoral menor causada por um problema no meridiano do pulmão. Aí você tem um problema de insatisfação. Aquele suspiro, as coisas podiam ser tão melhor. Entendeu? Queria entender por que sentimos aflição sem motivos. Não sei se isso é ansiedade ou depressão. Queria entender por que a gente sente aflição sem motivo. Primeiro, larga de ser bobo, então para de sentir. Se não tem motivo, não é seu. Faz a acupuntura que passa, mas entenda de novo. Se você sente algo e aquilo não é seu, aquilo parece estranho, gente, mas não estava assim, muda o bloco de pensamento, vai no banheiro, joga uma água na cara, toma um banho, sai correndo pelado na rua, mas não é seu, se não é seu, larga a mão. Não dá moral para isso, não. Cisto no fígado também? Cisto no fígado é mágoa, é indecisão, a pessoa não se posiciona. Saul, professor, ansiedade é uma emoção? É um transtorno emocional, né? Mãos e pés frios com calor no coração, porque o Ian não chega nas extremidades. Porque está sendo consumido aqui no centro. Pessoal, vocês estão escutando as perguntas? Esse calor é do Shen? Mas pode vir dos órgãos? Ou do Shen vai para os órgãos? Tem dificuldade com as deficiências e excesso? Então presta atenção, esquece deficiência e excesso e pensa só numa coisa, vamos ser simples. Não tenha dificuldade com deficiência e excesso, preste atenção.
Não existe deficiência de energia nem excesso de energia se você não colocar verbos, se você não souber usar os termos. Então eu vou explicar. Não existe, por exemplo, excesso de Yang. Por quê? Porque o excesso de Yang vai virar Yin. Não existe, por exemplo, tonificação e sedação se você não fizer essa colocação de verbo. Então eu vou lá. A síndrome que causa, ou a síndrome que é o efeito do excesso de pensamentos é excesso de velocidade energética que causa calor. A origem do calor no corpo original primária é fornecida pelo excesso de atividade da essência Shen. Você pode ter o calor sendo também produzido pelo excesso de atividade da energia Yang naquele órgão. Mas eu não tenho excesso de Yang no órgão. Porque quando eu tenho excesso de energia Yang em quantidade, esse Yang se acumula e vira Yin. Isso é uma propriedade natural da energia que o Imperador Amarelo já falava. Quem não soube interpretar e continua interpretando com excesso de deficiência, paciência. Eu estou explicando aqui para você, entenda. Excesso de quantidade de energia Yang desdobre em Yin. Então por isso que não tem excesso de Yang. Excesso de energia Yang vira Yin. Agora, o excesso de atividade Yang, aí é outra coisa, vai produzir o calor interno. Vou dar um exemplo. Você vai caminhar, você tem um excesso de atividade muscular. Mas não quer dizer que você tem excesso de quantidade de energia. Você pode ter uma pouca resistência, por exemplo. Entende? Então, esse conceito aí, utilize esse conceito que eu estou falando, que é mais fácil, pelo menos eu acho mais fácil de entender. Últimas duas perguntas. Vai. E a vontade de fazer xixi a todo instante? É eliminação de água, é calor interno. Ou, se não, é mais ou menos assim, vê quanto de água que você bebe, tá? Que é a bexiga, ele está pensando na bexiga hiperativa. Vê o quanto de água você bebe. Se você bebe muita água, você tem que ir no banheiro muito, senão você vai ter edema. Se você bebe pouca água e vai no banheiro, veja a cor. Se a cor do seu xixi é amarela, você está eliminando calor. Se ela é branca, você está eliminando frio. Então, por aí você vai ter uma interpretação razoável. Outra coisa, você bebe água com gás? Se você bebe muita água com gás, você vai muito ao banheiro. Próxima. Acabou? As pessoas que fizeram as perguntas depois, mandam pergunta por e-mail. Tá. Pessoal que fez pergunta depois aí, não dá para responder, manda pergunta por e-mail que é mais fácil, tá bom? Por conta de que a gente vai finalizando aqui e a gente vai respondendo também por e-mail ou até mesmo lá no próprio YouTube. Deixa a pergunta lá no YouTube, fica mais fácil. Então, gente, gostaria de agradecer aqui a audiência, tá? Semana que vem estamos de volta. Hoje é que dia? Hoje é dia 18, né? Dia 30, nós estaremos lançando a pré-venda do livro de biotipologia. Semana que vem, não sei ainda se tem o tema já pré-definido, mas se não tiver, amanhã sai o tema. Semana que vem a gente está de volta, domingo, às 20 horas, aqui no Facebook. Agradeço muito a presença de vocês, é muito bom estar aqui. Queria aqui até compartilhar esse sentimento de gratidão que eu tenho, não só com vocês, gratidão pela família Centro Benéfico, pela minha esposa, que tem muita paciência em conviver comigo, o Gisley, Amando, o Rafael, o pessoal lá da escola, os alunos lá do Centro de Goiânia. Pessoal, um grande abraço, tiveram aula hoje. Em julho nós estamos aí com um curso de saúde mental, um curso presencial para 12 pessoas, o curso está bem bacana. Tem um curso de Dry Needle também no final do mês, que é presencial. Então, muita gratidão mesmo de ter vocês com a gente, que se não fosse vocês eu não estaria aqui, Lohane também não. Porque eu estudo a medicina chinesa para tornar ela mais fácil para quem deseja, para quem se interessa nesses meus conceitos, tá bom? Então, sem todos esses que eu falei, eu não estaria aqui. E também meus professores que sempre estiveram juntos aí nos ajudando, tá? Alguns me batendo, outros me assoprando, tá bom? Abração. E os professores do Centro Benéfico, parabéns, professor Fernando, obrigadão pela aula de hoje, foi show de bola. Professora Fernanda, professora Amanda, professor Renner, todo mundo aí que está aí presente, tá? Quem não falei o nome eu falo na próxima. Tchau, tchau, gente, obrigado e até a próxima. Vão lá na loja que lá tem brinde surpresa, e não percam, tá bom? Um abração, tchau, tchau.